Muito boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo do horário em que você vai estar ouvindo mais esta aula. Queria agradecer a Deus por estarmos juntos aqui mais uma vez, tá bom? Nós iniciamos semana passada, a segunda carta de Pedro, Nós estamos falando de esperança no meio do sofrimento a partir do que diz Pedro nas duas primeiras cartas. E a semana passada iniciamos aí a segunda carta e estamos na 11ª aula, ok? Então, a nossa referência, então, vai ser a segunda carta de Pedro, capítulo 1, e o versículo que a gente vai trabalhar será o versículo 15 e o versículo 19, que eu vou trabalhar algumas coisas dessa parte aí do texto, tá bom? O que será que Pedro tem para nos dizer? Enquanto você vai procurando aí na palavra, já localizando, eu queria começar deixando uma palavra de esperança, sobretudo nos dias de hoje. Nós estamos agora, se eu não me engano, com 64 milhões de mortos, com a Covid. Então essa pandemia, ela tem desdobramentos vários, Uma questão da doença mundial, dessa contaminação mundial, esse vai e vem, fecha, não fecha e tal. Mas ela tem consequências para a vida das pessoas, não é verdade? Então, eu até elenquei aqui que ao falar da esperança, a partir da carta de Pedro, o meu desejo é que essa palavra fale à sua mente, fale ao seu coração e fale às suas atitudes, também as minhas, É o que eu tenho procurado fazer. Então a minha palavra de esperança é pensar na seguinte situação, considerando tudo aqui, Então nós temos os hospitais, em alguma parte do país lotado, outros não. Nós temos as pessoas infectadas, ou elas estão em casa, ou elas estão já no hospital, Então nós temos um outro aspecto que eu gostaria de enfatizar, falar da esperança. A palavra tem que fazer sentido para o ambiente em que nós vivemos, para o mundo em que vivemos, o momento em que vivemos, Nós temos aí um outro aspecto, 12,8 milhões de desempregados. Eu mesmo tivemos reunião lá no trabalho, no meu trabalho, e nós tivemos algumas demissões. Mas nós tivemos, por exemplo, o Uninove 300 demissões, o Nixul, enfim, onde eu trabalho também não foi diferente, nos causou bastante incômodo, não é verdade? Preocupação, porque é natural. Então, nós temos aqui, eu até vou... O pastor até deu uma palavra de esperança para nós, falando o que devemos pensar a respeito dos furacões, da nuvem de gafanhoto, terremotos, tudo meio junto, na verdade. Você imagina a cabeça de uma pessoa que ouve todas essas coisas e tem algum parente que morreu ou que está doente, e ainda tem a questão do desemprego. Imagine, nós vamos nos colocar, a palavra de Deus, a gente deve se colocar, chorar com os que choram, não é verdade? Então, assim, nós temos as injustiças sociais, nós temos o racismo, nós temos a pobreza, nós temos a distribuição desigual daquilo que a gente precisa para sobreviver, não é verdade? Nós temos a corrupção, Nós temos, portanto, as doenças associadas a quem não pegou a Covid, mas ao isolamento, Depressão, o pastor nosso lida com isso, eu tenho outros amigos que lidam com isso também, ansiedade, uma insegurança em relação ao futuro, não é verdade? Incerteza, medo, enfim, ok? Então, eu penso que a palavra de Deus deve vir para essas situações concretas. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, um depoimento, antes de eu me casar, minha esposa foi casada e ela ficou viúva, mas o contexto é mais ou menos esse, seria até interessante ela dar esse testemunho. Ela estava aguardando, o marido estava doente, ela estava aguardando, eu estou resumindo aqui, ela estava aguardando, tinha se convertido fazia poucos dias, e estava crendo na palavra de Deus de que
de alguma maneira, ia ter um desfecho bom, que o marido, até porque ela tinha 3 filhos, 2, e o terceiro ainda ela estava grávida. E aí ela entendeu de Deus que Deus iria curar ele e tudo mais. E qual não foi a surpresa, que ela foi ao hospital, falou até de Deus para ele e tudo, voltou para casa e nesse momento ele morreu, e ela ficou sabendo depois, né? Então, mas foi um susto, porque ela imaginou que Deus, poxa, mas Deus vai me deixar com 3 filhos. E o que vai ser de mim? Ela dizendo, testemunhando para mim, o que vai ser de mim, né? Com 3 filhos, o segundo ainda vindo, o terceiro ainda vindo, né? E ela disse que ela, num dado momento, ela lembrou de uma música que falava assim: essa paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Então, ela disse que ela sentiu, no momento mesmo do desespero, ela parou e ela falou: Senhor, o que eu vou fazer da minha vida? Uma viúva com o terceiro filho chegando. E ela sentiu uma paz invadir o coração dela, uma segurança, né? Aquele desespero que tomou, né? Até notei o que ela, o que ela disse, né? Aquele sentimento de trevas, em algum momento ela foi tomada e aquilo, ela sentiu confiança, ela serenou. Então, assim, irmãos, a gente vem falando de que a palavra de Deus não é uma fábula, mas nós precisamos experimentar o que Deus é capaz de fazer por nós. E outras pessoas da igreja que eu pertenço também têm os seus testemunhos. Eu tenho um senhor que perdeu os 2 filhos com a mesma doença e tal, e ele está firme. E se você for falar com ele, Cláudio, e tem tantas outras pessoas na igreja, né? Pessoas que estão há tempos aí com outras doenças e tudo mais. E Deus tem os seus propósitos, tá bom? Então, eu queria então que você, como ter certeza dessa esperança, né, que o Senhor nos dá, né? Primeiro, que a carta de Pedro diz, seja lá o que você estiver passando, eu e você estiver passando, ele diz que a tragédia já foi vencida, porque a pior tragédia é essa separação do homem em relação a Deus. E é mesmo, irmãos. É a separação do homem em relação a Deus. Né? Uma colega acabou de ser demitida, também estava conversando com ela, como eu vou trazer esperança para essa colega que foi demitida e outros, né? Eu não sei também se eu estou na lista, entendeu? Eu tenho uma aluna que falei com ela hoje ainda, ela dizendo, olha, no dia 1º eu perdi o meu marido. Ele teve um infarto fulminante e ele morreu. Ele era estudante de educação física, ela de pedagogia, os 2 foram meus alunos. E ela me contando isso, como? Eu estou dizendo porque minha esposa passou por isso, e eu queria dizer isso para ela, né? Se ela um dia conseguir ouvir isso aqui, né? De como que a palavra de Deus pode nos trazer consolo. Eu tenho um casal de pastores, Ribamar e Marlene, que perderam o único filho. Quando eles estavam no processo de conversão, no processo ainda de consolidação, ou já tinham, melhor dizendo, já tinham, e eles perderam. Né? Como sobreviver a isso? Né? Então, irmãos, é nesse sentido. Né? Então, o que eu queria trazer, algumas coisas que eu falei na semana passada, que as promessas de Deus são como luzes no nosso caminhar, que ela vai nos amparando, porque a palavra de Deus é viva. Né? Por exemplo, 1 Pedro diz, ele nos gerou de novo, né? Porque nós nascemos uma vez, mas enquanto a gente não acorda para Deus, a gente bate cabeça, né? E ele nos gerou para uma viva esperança, porque ele ressuscitou, né? Ainda importa, ainda que sendo necessário nós passarmos algumas provações aqui, né? Ainda que seja por pouco tempo, né? Passar por provações, mas o Senhor tem uma promessa para nós e a gente anda nessas promessas. Essa é a verdade. Não estranheis, eu já tinha essa palavra, não estranheis a ardente prova, umas um pouco mais, outras um pouco menos, né? Que vos sobreveio, né? Como se o sofrimento fosse coisa estranha. Não foi coisa estranha ao nosso Senhor, não será para os seus discípulos. Né? Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para também participarmos da glória, porque ele ressuscitou e nós haveremos de ressuscitar também. Então, eu quero animar os irmãos
a considerar essas palavras, né? O que será que... Mas espera aí, deixa eu considerar essa palavra, deixa eu abrir o meu ouvido. O senhor está dizendo uma coisa que eu vou precisar em algum momento da minha vida, ok? Então, se ligue a Cristo, eu e você, no dia bom, e se ligue ainda mais no dia mau, no dia em que eu perco o emprego, em que a doença chega, ok? Porque o sofrimento sem Deus é terrível. Mas o sofrimento com Deus, eu encontro amparo, eu encontro consolo, né? Eu encontro esperança. Perfeito? Olha, a parábola do filho pródigo fala exatamente disso, que ele largou um dia. Não tinha noção quem era o pai, o que ele podia, foi lá, gastou todo o dinheiro. E lá naquele contexto todo, lá um dia ele, sem emprego, sem dinheiro e tudo mais, ele falou, pô, eu tenho um pai. Então, aparentemente essa é uma história, mas ela se revela na vida dos sofredores, né? Essa semana ainda o pastor mandou para nós um vídeo, né? Acho que do Júlio Lancelotti, padre Júlio Lancelotti, falando que ele se identifica, ele quer perder com os perdedores. Ele não quer vencer numa vida, num mundo em que nós estamos vivendo, onde a sobrevivência está difícil, ele quer estar junto com aqueles que mais sofrem, né? Que foi o exemplo de Cristo, né? Então nos impacta tudo isso, não é verdade? Então, Isaías diz, então Isaías diz o seguinte: não temas, porque eu estou contigo. Então são os profetas e as suas promessas, né? São os recados de Deus para nós, né? Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento. Então nós estamos falando de situações reais, né? Os aflitos e necessitados buscam água e não há, e a sua língua seca, né? Está com sede. Eu, Senhor, ouvirei, eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Então são promessas do Senhor que no momento em que a gente precisar, se a gente se alimenta dela, no momento em que a gente precisar, nós seremos sustentados e andaremos por causa dessa palavra e não por causa do medo. Então estou falando para mim também, né? Se eu estou unido a Cristo, se eu estou unido a Cristo, eu posso não estar livre da fornalha, mas Ele vai estar comigo lá para passar por essa situação, ainda que Ele não me livre, ok? E ainda nós temos Romanos 8, que diz, falei de Isaías, né? Romanos 8, 35, né? Queria dizer, né? Ele fala assim, ó, quem nos separará do amor de Cristo? Né? A tribulação, a angústia? A perseguição, a fome ou a nudez? O perigo ou a espada? E aí a gente traduz todas essas coisas que ele fala para aquilo que a gente está passando de hoje, né? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então não podemos desconfiar do amor que Deus tem por nós, né? Em hipótese alguma, né? Então eu queria estar continuando a partir daqui, tá bom, irmãos? Vamos ver aqui. Então a partir daqui. Então o que eu fiz no momento agora é o que o Pedro vai dizer para nós agora, se você puder pegar lá, 2 Pedro 1, no versículo 15 e no versículo 19, né? Ele diz o seguinte, eu vou pegar aqui, ele diz então, no 2 carta de Pedro 2, 1, 15, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte tenhais lembrança dessas coisas. E agora o 19, e temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como há uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela alva apareça em vossos corações. Muito bem, é isso que nós vamos conversar. Bom, dando sequência, então. A primeira coisa aqui, são 3 coisas que eu vou falar, é que ele fala aqui no 15, mas também eu procurarei em toda ocasião que depois da minha morte, e se você ver, vai aparecer essa questão da morte aqui, na lição de hoje, no versículo 12 ele fala assim, pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas,
ainda que bem a saibais, no 13, melhor dizendo. Ele diz o seguinte: eu tenho por justo enquanto estiver neste tabernáculo. Então ele está falando aqui da morte. Tabernáculo é este corpo aqui. Eu tenho por justo, no 13, enquanto estiver neste tabernáculo, despertar-vos com admoestações. E no 14 ele volta a falar da morte. Né? Ele fala assim, ó, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. E aí no 15 ele fala, então no 13, no 14 e no 15 ele fala de morte. Né? Então no 15 depois da minha morte, no 13 enquanto estiver nesse tabernáculo, e no 14 brevemente hei de deixar este meu tabernáculo. Aqui, irmãos, tem coisas interessantíssimas. Né? O que eu quero dizer para vocês? Né? Ao declarar, primeiro ele está dizendo que ele vai, em breve vou deixar este corpo. Ele está dizendo o seguinte, né? Mas, sabendo que eu vou morrer, eu quero exortar vocês, eu quero que vocês permaneçam firmes, né? Mas olha, eu queria que vocês lembrassem aqui 2 momentos da vida de Pedro. Esse agora, mas um antes. Né? Lá em Lucas 22, no versículo 32, tinha acabado de acontecer a ceia, Judas ia trair e tudo mais. E Jesus fala para Judas, vai cumprir o que você tem que fazer, e aí Judas sai, e aí Jesus faz um discurso. Tem mais um momento de ensinamento. E ele fala assim, os discípulos falam, quem será que vai ser o primeiro aqui e tudo mais. E aí Jesus fala para eles assim, olha, vocês sabem que os governantes, e aqui ele está falando no sentido genérico, os governantes, via de regra, eles buscam o primeiro lugar no poder e dominam as pessoas sobre as quais eles governam. No sentido negativo aí, né? Mas entre vocês não deve ser assim. Aquele que quiser ser o primeiro deverá ser o servidor. Então ele dá um princípio que todo aquele que exerce cargo, seja ele qual for, ele deve servir, porque o próprio Cristo, que é o Rei da Glória, desceu e nos serviu. Ele que é o maioral, nos serviu. E aí ele completa dizendo para Pedro, Pedro, eu orei por você, Pedro, para que fortalecer a tua fé, porque o diabo cirandou você e quer amassar você como trigo. Mas eu já orei ao Senhor para que ele te fortaleça na fé e para que posteriormente você confirme os seus irmãos na fé. Então, irmãos, o que está acontecendo aqui agora, quando a gente acaba de ler aqui? Veja, na sequência lá, o que ele vai fazer? Na sequência, ele vai negar Jesus 3 vezes, porque ele fala, não, mas ele vai negar, e aí nós já contamos essa história, e depois o Senhor, quando ressuscita, encontra com ele e fala, Pedro, você me ama, você me ama, você me ama. Fala 3 vezes e ele então, né, cuida das minhas ovelhas. Então o que ele está fazendo aqui depois de um longo tempo é isso que ele está fazendo. Ele está confirmando os irmãos dele na fé, mas não é mais aquele Pedro que negou Jesus 3 vezes, não é aquele que se escondeu quando Jesus o encontra, não é essa pessoa. Entendeu? Então ele está aqui, olha, veja, ele está acolhendo, ninguém está dizendo aqui que não tem medo da morte, não é essa a questão, mas ele está colocando uma coisa mais importante do que a morte aqui. Ele diz assim, olha, a palavra, eu preciso confirmá-los na palavra, porque a palavra vai conduzir os irmãos, vai trazer a esperança para essa vida e para outra vida. Isso que eu queria mostrar a respeito da morte aqui que Pedro está falando, tá legal? E nesse mesmo versículo, né, 15 que eu falei para vocês, que eu estou usando, ele fala, olha, depois da minha morte, tenhais lembrança dessas coisas, né? Tenhais lembrança dessas coisas. Lá no versículo 12, né, ele fala, né, sempre acerca dessas coisas, exortar-vos, sempre acerca dessas coisas. E no 13 ele fala, despertai-vos com admoestações sobre essas coisas que nós falamos na aula passada. O que é? Então, primeiro, ter fé em Jesus, o novo nascimento, que ele morreu por nós, né? E a segunda, que eu tenho que crescer na fé, porque assim, olha, eu tenho fé, mas agora o conhecimento de Deus vai
multiplicar a graça e a paz no meu coração. É isso que é. E aí ele fala, e junto à fé vem o quê? Vem as virtudes, a paciência, a temperança. E ele fala que todas essas coisas, a paciência, a temperança, a fraternidade, o amor ao próximo, se essas coisas faltarem, eu sou só cristão de boca. E então eu preciso efetivamente, né? Eu sou cego. E eu preciso dar frutos. Ele fala inclusive isso. Perfeito? Então é dessas coisas que ele está falando. Ok? Então, Pedro, então, deseja exortar para não esquecer dessas coisas, porque essa palavra é digna. A palavra que ele acabou de pregar, para nossa esperança, ela é digna de confiança por dois motivos. O primeiro deles, olha o que ele diz lá, ó, no versículo 16. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me tenho comprazido. 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. Então veja o que ele está dizendo. Ele acabou de dizer, não posso deixar de dizer essas coisas. Por que eu não posso deixar de dizer isso? Primeiro, porque eu fui testemunha ocular. A primeira coisa que ele está dizendo aqui, que ele não é um mentiroso, vamos dizer assim, em primeiro lugar. Eu vi. Eu, Tiago e João vimos. Ele está falando lá de Mateus, quando subiu ao monte e aí apareceu Moisés e Elias. Ele está dizendo, eu vi que essas coisas aconteceram, sou uma testemunha fiel. Que eu vi, então, essa palavra de esperança que eu estou dizendo para vocês aqui, ela conduziu a minha vida até agora. Aquele homem frágil, medroso, hoje eu estou aqui, não tenho medo do que vai acontecer. Provavelmente vai doer, entendeu? Não sei como será, mas o mais importante é eu crer na palavra, que se eu for pensar no que eu vou sofrer, estou perdido. Mas eu sei que, se estando com ele aonde eu estiver, e essa palavra é uma palavra de vida. E eu vi, ele fala, em primeiro lugar, é isso que ele está dizendo. Olha, então vou repetir novamente, porque é muito importante. 16. Porque não vos fizemos saber aquilo que Cristo fez, aquilo que ele falou, porque ele pregou mais com a vida, né? É uma coerência completa, né? A vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não pregamos isso por meio de fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos. Então esse primeiro aspecto, nós vimos, né? E o segundo agora é a palavra. Olha, veja o que diz 19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia esclareça e a estrela alva apareça em vossos corações. Então, eu estou para morrer, é o que Pedro está dizendo. Mas eu tenho que continuar pregando, eu tenho que continuar advertindo vocês para crer nessa palavra, porque primeiro eu sou testemunha ocular dessa palavra, e depois, quando ele vem, eu fui conferir nas Escrituras, e as Escrituras falam dele. Os profetas falam dele. Entendeu? Então, é essa segurança que nós temos, irmãos, né, de que nós não estamos acreditando em fábulas. Na próxima aula eu vou falar um pouco mais das fábulas que estão circulando naquele contexto e que circulam no meio de nós para tirar a nossa fé. Amém, irmãos? Então, essas duas coisas para a aula de hoje, né, que eu queria que você ficasse no teu coração, tá? Que é não esquecer, no meio da tribulação que eu e você, ou que outras pessoas estão passando, ou que você tem que animar com uma palavra verdadeira, não com uma palavra falsa, ou um evangelho da prosperidade que nada vai te acontecer. Não, nós cremos na cruz. E por meio da cruz vem a ressurreição. É nisso que nós cremos. E o Senhor não nos desampara. Quem nos separará do amor de Cristo? O desemprego? Você vai falar, eu não passei pela Covid, eu estou orando, eu estou vendo amigos aqui morrendo. Pessoas que eu conheci. Quem nos separará do amor de Cristo? Não, Ele nos ama. E não podemos desconfiar desse amor. É isso que Pedro está aqui nos últimos momentos antes dele ser pregado de ponta cabeça. Amém, irmãos?
Vamos ficar com essa palavra, né, no meio desse contexto geral que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Logo mais teremos a ceia, não é? Este momento em que a gente faz memória daquilo que o Senhor deixou para nós, daquilo que Ele fez, daquilo que Ele falou. E teremos também, antes disso, o louvor. E vamos nos alegrar e vamos nos consolar uns aos outros com a palavra do Senhor. Obrigado. Até a próxima.